Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Desafiando Concursos. Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Rebeca Costa, sou professora de legislação e hoje nós vamos dar início falando da Constituição do Estado de São Paulo, alguns artigos que foram cobrados do seu edital e também do nosso conhecidíssimo ECA. Bom, para quem ainda não conhece o canal, todas as aulas são gratuitas. O que eu faço para poder me ajudar aqui no canal é vender os meus materiais, esses que eu utilizo aqui nas aulas, por um valor único de R$ 10. Todo o material por R$ 10. Então, por exemplo, para auxiliar de apoio administrativo de Mogi das Cruzes, deu ali cerca de 400 páginas, 400 slides. Foi tudo por um valor único de R$ 10. É mesmo que para poder me ajudar para comprar equipamentos, como eu fiz com o fone, com a minha mesa digitalizadora, que auxilia muito, e tudo isso para proporcionar uma aula bem dinâmica e com qualidade para vocês. Pessoal, pois bem, já falamos um pouquinho sobre a Constituição, falamos lá na nossa primeira aula, já tem um tempinho, né? Eu peço até desculpas. E nessa aula nós vamos tratar da Constituição do Estado de São Paulo e da Lei Federal 8.069, que é o ECA. Qual que é o ponto muito positivo da VUNESP? A VUNESP, ela te fala o que ela vai cobrar. Ela te fala os artigos. Isso é muito comum. Por exemplo, agora nós vamos ter o concurso para São Bernardo do Campo. A mesma coisa, você tem tudo muito delineado. E isso facilita muito os nossos estudos. Isso faz com que os nossos estudos venham ser direcionados. Sendo assim, acerca da Constituição do Estado de São Paulo, nós tivemos cobrando o artigo 6º, 7º, 119 e 127. Pouquíssimos artigos, vamos passar aqui em menos de 5 minutos. E do ECA você tem do artigo 1º ao 6º, que é aquele início, né? Artigo 15 ao 18, 53 a 59, artigo 70 a 73 e o 170, 136. Perceba, esse assunto nós vamos tratar em duas aulas. Aqui nós vamos falar hoje da Constituição do Estado e vamos começar o ECA. E na próxima aula nós terminaremos. Bom, vamos lá? Bora lá, pessoal. Ó, vamos começar aqui analisando. Deixa eu só esperar meu slide carregar, que às vezes ele demora um pouquinho para carregar. Peraí. Push. Pronto, agora foi. Organização dos poderes. Pessoal, aqui nós estamos tratando da Constituição do Estado. Na Constituição, o que você tem? Tanto a própria Constituição em si, você tem a Constituição Federal, Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município. Ou seja, quando você fala de Constituição estadual, então, obviamente, ela está ali obedecendo à Constituição Federal. E quando você tem a Lei Orgânica do Município, você tem uma observância dela, a Constituição Estadual e a Constituição Federal. E a VUNESP pediu para você dar uma olhadinha aqui, ó, no artigo 6º. No artigo 6º, ele vai dizer que o município de São Paulo, ele é o quê? Ele é capital do estado. Aqui é muito tranquilo, porque é algo muito ali da vivência, tá? Artigo 7º. O artigo 7º, ele está em consonância, ou seja, ele está de acordo com o parágrafo 2º do artigo 13 da Constituição Federal. Porque o artigo 7º da Constituição do Estado de São Paulo diz que são símbolos do Estado: a bandeira, o brasão de armas e o hino. Ou seja, esses são os símbolos que representam o Estado de São Paulo. Por que eu disse que está em consonância, está junto do artigo 2º, perdão, do parágrafo 2º do artigo 13 da Constituição? Porque ele vai dizer o seguinte, que os estados, Distrito Federal e os municípios, eles poderão ter símbolos próprios. Então, aonde você tem essa mesma definição de símbolos? Você tem lá na Lei Orgânica também acerca dos municípios. Fechou? Bom, partindo desse ponto, vamos lá para o artigo 119, que vai dizer o seguinte: os serviços concedidos ou permitidos, ou seja, que não é ser, concedidos
ou permitidos, ou seja, concede e permite. Esses serviços, eles sempre ficarão sujeitos a uma regulamentação. Deixa eu fazer aqui de uma forma mais bem feita. Tenho aquela bagunçada, gente. Ó, esse serviço, tanto de concessão, tá? Quanto de permissão, o que você tem? Um controle de regulamentação e fiscalização. Ou seja, o poder público, ele vai regular, quem vai fazer isso, né? O poder público, ele vai regular e ele vai fiscalizar esses serviços. Ou seja, se o poder público ele vai regulamentar e vai fiscalizar esses serviços, é porque ele é dotado de vou colocar autonomia, melhor, colocar competência, ok? E podem ser retomados quando não atendem satisfatoriamente aos seus fins ou às condições do contrato. Ou seja, nós sabemos, pessoal, que todo serviço, se ele é serviço que foi permitido ou concedido, ele precisa atender uma finalidade. Ou seja, no nosso caso aqui, nós temos o quê? A coletividade. Ou seja, o bem coletivo, tá? Então, sempre você vai ter essa atenção, ou seja, se não atende, aí fica complicado, porque é uma finalidade. Já lá para o artigo 227, diz que o Estado vai incentivar, vai auxiliar os órgãos públicos e entidades filantrópicas de estudo, pesquisa e combate a quê? Ao câncer, constituídos na forma da lei, respeitando a sua autonomia e independência de atuação científica, ok? Então, se ele é autônomo, ele vai ali se autorregular. Bom, saindo da Constituição do Estado, que foi super pequeno, nós vamos entrar na Lei Federal 8.069, o ECA. O ECA, pessoal, principalmente a VUNESP, o que acontece? A VUNESP, ela tem aquela característica de cobrar a letra da lei. Eu filtrei algumas questões lá do que concursos, como eu sempre falo, eu gosto bastante, eu sempre coloco a referência aqui para vocês. Eu filtrei algumas questões do ECA para o seu concurso. E você não teve muito, na verdade, você não teve fuga da letra da lei. Ou seja, pede para você preencher uma lacuna, pede para você dar o conceito daquele determinado direito garantido. É algo muito tranquilo. Um ponto que eu sempre gosto de falar com os meus alunos é o seguinte: toda legislação você tem esse início aqui, ó. Que início é esse? Esse início é o que vai dizer do que se trata a referida lei. Ai, Rebeca, mas que coisa mais boba. Tem bancas que gostam de te cobrar assim. A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre, aí vem lá, o Estatuto do Idoso. Não. O Estatuto do Servidor Público. A 8.069, ela vai dispor sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também vai dar outras providências. Então, a Lei 8.069 dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e vai dar outras providências. Bom, artigo 1º e artigo 2º. Tem incidência em prova? O que vocês acham? Tem. Cai? Cai. Nem que seja uma alternativa de uma questão. Cai. O artigo 1º,
ele diz o seguinte, que essa lei dispõe sobre o quê? Ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre o que nós chamamos de proteção integral. Por que essa palavra proteção integral é importante? Isso cai em prova, tá? Porque eu vou postar mais à frente para vocês. Nós tivemos uma elevada conceituação, tivemos uma evolução muito grande nos direitos da criança e nos direitos do adolescente. E antigamente você não tinha essa proteção integral ou a absoluta ou não, e a absoluta prioridade sobre essa criança. Hoje a Constituição ela entende que a criança é um ser, e eu estou batendo a mão no meu microfone, me perdoe, que a criança é um ser, uma pessoa em desenvolvimento. E por que isso é importante? Porque a partir do momento que eu consigo entender que aquela pessoa está em desenvolvimento, eu consigo entender do que ela precisa, do que ela necessita para o seu desenvolvimento. Então a lei ela vai dispor essa proteção integral, não é parcial, é integral em respeito a essa condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. O artigo 2º, eu vou até trocar aqui a cor da caneta, porque o artigo 2º, gente, ele cai demais. Assim, como eu falei, pode ser que venha a ser cobrado uma alternativa. Ela cai. Vou colocar aqui o mais cai. O artigo 2º, ele diz o seguinte. O artigo 2º, ele vai te dizer quem é criança e quem é adolescente. Quem é criança para a lei? Para a lei, a criança é a pessoa até 12 anos de idade. Por favor, incompletos. Ó, deixa eu até pegar o marcador. Incompletos. Por que eu frisei muito esse incompletos? Porque as bancas gostam de fazer isso aqui, ó. Considera-se criança para os efeitos dessa lei a pessoa até 12 anos de idade completos. Não é verdade. 12 anos de idade incompletos. Por favor, não erre isso na sua... Não erre nada, né? Para você. Por favor. Criança, 12 anos de idade completos. Até 12 anos. Já o adolescente, quem é o adolescente? É aquela pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Então, criança, aquela pessoa até 12 anos de idade completos, e adolescente é aquele entre 12 e 18 anos de idade. O parágrafo único, ele é usado como... Opa, minha letra ficou horrível, gente. O parágrafo único, ele é usado como pegadinha. Oi? O parágrafo único do artigo 2º do ECA é usado como pegadinha. Por quê? Porque o parágrafo único do artigo 2º do ECA vai dizer o seguinte, que essa lei, o ECA, vai ser aplicado excepcionalmente, ou seja, casos de exceção, não é sempre. Você tem essa aplicação entre as pessoas com 18 e 21 anos de idade. Atenção! O que as bancas gostam de fazer? Considera-se adolescente a pessoa entre 18 e 21 anos de idade. Certo? Não. Adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Não é até 21? Não. Eu aplico até 21 em casos excepcionais. Ficamos um tempinho nessa parte, mas foi bem necessário. Bom, falei com vocês, pessoal,
Peraí que a minha tela deu uma travadinha, eu vou deixar ela fechada por alguns segundinhos, tá? Falei com vocês acerca da evolução, tá? Da evolução dos direitos da criança e do adolescente. Ok. O que a doutrina, os estudiosos, o que eles entendem? Que a criança ela passou por 4 fases. A primeira fase era a fase da absoluta indiferença, ou seja, o próprio nome já diz, absoluta indiferença. Era notório a aplicação dessa absoluta diferença entre crianças, amigos, adolescentes com os adultos. Então, era muito notório. Já a segunda fase era a fase da mera imputação criminal, ou seja, a fase da mera imputação criminal era assim, você olhava para a criança, mas para punir. Era essa conceituação. Já a terceira fase era a fase da situação irregular, ou seja, era a fase que tutelava aquelas crianças que viviam em situação irregular. Então, eventualmente, trabalho escravo, crianças abandonadas, etc. E hoje nós estamos na quarta fase, que é a fase da proteção integral, ou seja, é a fase que protege a criança a ponto de ter um estatuto próprio a ela. Bom, falando ainda daquela questão da excepcionalidade da aplicação do ECA àqueles entre 18 e 21 anos de idade, o que acontece? Por que né, a lei diz isso? Nós temos a súmula 605 do STJ. A súmula 605 do STJ ela diz o seguinte, que eu posso ali, né, excepcionalmente, a superveniência da maioridade penal, o que acontece? A maioridade penal, ela não vai interferir na apuração de ato infracional. Ou seja, nem na aplicabilidade da medida socioeducativa em curso. Ou seja, deixa eu terminar de ler, depois eu dou o exemplo. Inclusive na liberdade assistida enquanto não atingir a idade de 21 anos. Ou seja, o que você tem isso? O fato do adolescente atingir ali, 21 não, atingir a sua maioridade, isso não interfere na aplicação de medida socioeducativa, tá? Ok. A medida socioeducativa, nós sabemos ali, é aplicado aos casos de atos infracionais, por quê? Porque criança, adolescente não comete crime, adolescente não comete crime, ele comete ato infracional. O ato infracional é análogo a crime, não é crime. Então, se você não tem crime, você não tem aplicação de pena, você tem aplicação de medida socioeducativa. Só que o fato daquele adolescente, por exemplo, ele atingiu a maioridade. Quando ele atinge a maioridade, isso não significa dizer que não vai haver uma apuração de ato infracional porque ele atingiu a maioridade. Isso não significa dizer que vai afetar a aplicação de medida socioeducativa que esteja em curso. Inclusive, quando eu estiver falando de LA. LA é o que nós chamamos de liberdade assistida. Por isso que você tem a aplicação excepcional do ECA àqueles até 21 anos, tá? Então, se estiver cumprindo a medida, por exemplo, 18, ok, começou a cumprir a medida, pode se estender até os 21 anos, tá? Bom, artigo 3º. O artigo 3º, ele diz o seguinte, que tanto a criança e o adolescente, eles gozam de todos os direitos fundamentais. Aí aqui você vê essa proteção integral sendo aplicada de forma muito forte, tá? Só o fato de dizer que criança e adolescente ele dispõe desses direitos que são inerentes à pessoa humana, aí você já percebe que, como esse direito que antes você tinha uma fase, né, de absoluta indiferença, como que essa fase hoje já está cancelada, ou seja, você tem uma fase de liberdade, de proteção integral, igualando, no caso, né, os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Bom,
Você tem que ir assegurando, por lei, outros meios, todas as oportunidades e facilidades a facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade, sempre pensando no desenvolvimento daquela criança e adolescente. Parágrafo único. Os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes. Todas. Sem discriminação em vem de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia, cor, religião. Aí vem, né, nomeando, que venham diferenciar as pessoas, as famílias ou a comunidade que vive. Ou seja, nenhuma criança será motivo de discriminação. Ninguém, né, gente? Ninguém pode ser discriminado. Deixa eu só tomar uma água, pessoal. Um minuto. O artigo 4º é um artigo que eu sempre gosto de falar para os alunos o seguinte. É um artigo que você tem que tomar muito cuidado, porque artigos como esse, que vão dar a alguém um dever, você tem que tomar muito cuidado para você não confundir. O artigo 4º, ele vai dizer que tanto a família, a comunidade, a sociedade em geral e o poder público, eles possuem um dever. Que dever é esse? O dever de assegurar, é um verbo, vai assegurar com absoluta prioridade. Primeiro ponto. Sujeito ativo aqui. Quem é? Quem tem esse dever? Família, comunidade, sociedade em geral e poder público. Se eu tenho um dever, eu tenho um dever de fazer algo. Esse algo é assegurar. Se eu asseguro algo, eu tenho que ter um objetivo. O que eu quero assegurar? Qual é o meu objetivo? Qual é a minha finalidade? Assegurar com absoluta prioridade a efetivação do direito. Ou seja, uma coisa é a pessoa ter o direito, outra coisa é aquele direito de ser efetivado, ou seja, de ser cumprido. Então, eu preciso garantir, assegurar a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade de convivência familiar e comunitária. Ou seja, todos esses direitos, eles serão efetivados mediante esse dever que a família, a comunidade, a sociedade e o bem público possui de assegurar esses direitos. Só que aí você pode inventar o seguinte, Rebeca, essa absoluta prioridade, o que significa eu dizer essa garantia de prioridade? Vem comigo, ó. O que é essa prioridade? Letra A, a linha A. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Cuidado, porque isso aqui, gente, pode ser pegadinha de prova. Quaisquer circunstâncias, porque pode ir sua prova falar assim, primazia de receber proteção e socorro a depender das circunstâncias, não, qualquer. A linha B, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. A linha C, preferência, você tem que dois de preferência. Na formulação, tanto no ato de formular quanto no ato de executar as políticas públicas. E a linha D, destinação privilegiada de recursos nas áreas relacionadas à proteção, tanto da infância quanto da juventude. Ok? Último material antes de respondermos questões. O artigo 5º, ele vai dizer que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, a criança não vai ser objeto de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ok? Artigo 6º.
Rapidinho, me perdoa, esqueci de ler o restante. E esses tipos de ato, pessoal, atos, se cometidos, eles serão punidos na forma da lei. Qualquer seja o atentado, seja ele por uma ação ou por uma omissão. Isso aqui já foi conceito de prova, tá? Seja ação ou omissão, pode ser responsabilizado. Aqui no caso, direitos fundamentais. Artigo 6º. Na interpretação desta lei, peraí, pessoal, meu computador que quase caiu, ele fica naquele suporte, pessoal. E se esse suporte escorrega, aí o computador cai, enfim, pronto. Tudo sob controle. Na interpretação dessa lei, o que eu vou levar em conta? Eu vou levar em conta os fins sociais. Então, qual que é a finalidade? Opa, deixa eu te perguntar na sua prova. Qual a finalidade na interpretação do ECA? Os fins sociais, a que ela se dirige. Outro, exigência do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e adolescente como pessoa em desenvolvimento. Então, pessoal, você vai dar, principalmente, você vai observar esses direitos, porque nós estamos falando de pessoas em desenvolvimento. Então, você consegue notar, é notório que você tem ali uma prioridade, uma forma de priorização por conta dessa condição peculiar. Bom, vamos resolver algumas questões de teste. Como eu sempre falo, a fonte é o que? Concursos. O que eu fiz aqui? Eu filtrei questões só da Unesp, questões recentes. Eu acho que as questões vão até 2019, tá? 2019 para cá. Primeira questão. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, um dos principais dispositivos, ou seja, são principais é porque nós sabemos que existem outros deveres, outros dispositivos. Inclusive, eu vou pegar aqui para vocês, ó, a meu ECA. Esse aqui é da Livraria do Senado. Esse daqui, se não me engano, eu paguei R$5. Eu bati meu fone. Eu paguei R$5 com frete grátis. Todos os fretes da Livraria do Senado são gratuitos. E aqui você tem tanto o ECA e as normas correlatas. Então, vamos imaginar aqui, pegar uma lei aqui, ó. Vamos aqui. Por exemplo, a Lei 12.393 de 2011, que institui a Semana de Mobilização Nacional para a Busca e Defesa da Criança Desaparecida. Então, aqui você tem tanto o ECA quanto legislações que são ali inerentes à criança ou adolescente. Vale muito a pena você adquirir, tá? Depois dê uma olhadinha lá. E você também consegue baixar, se não me engano, a edição online dela, tá bom? Bom, então você tem ali como proteção das infâncias e juventude do seu país, afirma que é dever, dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar a efetivação dos direitos previstos à criança e ao adolescente. É aquela questão típica em que a Unesp transforma a letra da lei em um conceito bem bacana na sua. Perceba que aqui, de dever da família até que adolescente foi a letra da lei. A Unesp pega a letra da lei, transforma ela em um cabeçalho de prova, de pergunta, e ali as alternativas é o complemento do que estaria escrito aqui, tá? O complemento do que estaria escrito aqui. Bom, essa efetivação, ela será feita com absoluta prioridade? Falamos muito sobre isso, né? B, com prioridade proporcional à necessidade que manifesta? Não, a prioridade ela é absoluta. C, em condição de igualdade com outros grupos etários? Não disse nada sobre isso, que é criança e adolescente. D, com atendimento preferencial quando o serviço dispuser desse recurso? Não, vimos que não. Ou letra E, sempre que possível? Não, porque você tem a prioridade. Ou seja, nesse nosso caso aqui, a alternativa certa, sem sombra de dúvidas, é a letra A. Você tem
Esses direitos assegurados com absoluta e respeito à absoluta prioridade, tá? Mais uma questão. Aí aqui é aquela questão típica em que você tem a pergunta aqui, né? A argumentação enorme, que é a letra da lei. Vem comigo, ó. Os direitos enunciados no ECA são de caráter universal na medida que se aplicam a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de qualquer espécie. A elas são asseguradas por lei e por outros meios todas as oportunidades e facilidades para o seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Nessa perspectiva, o ECA determina em seu artigo 3º que a criança ou adolescente goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo do que trata essa lei em relação à sua proteção humana, específica, intelectual, moral ou integral. O que nós falamos muito? O que é garantido no ECA? Eu tenho um artigo 3º garantindo tudo isso aqui, ó. O desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Isso aqui tudo é para assegurar o quê? A proteção integral. Ou seja, o que nós temos aqui como certo? Letra E, que trata da proteção integral. Eventualmente, para quem não teve contato com esses artigos do ECA, o que poderia ter acontecido? A pessoa poderia ter ido na humana, tá? Por ligar muito, como nós lemos lá no início, a pessoa poderia ter ligado o seguinte, poderia ter ligado os direitos inerentes à pessoa humana, ter ligado a proteção humana. Então, aqui no caso, a proteção ela é integral, ok? Então, cuidado para esses conceitos, né? Mas a VUNESP, pessoal, ela gosta muito de confundir conceito. Ela gosta de pegar um conceito, passar para ela gosta muito de fazer isso. Bom, outra questão. A sociedade em geral, o poder público e a família têm o dever de assegurar com absoluta prioridade. Já estamos bem assíduos nisso, tá? É absoluta prioridade e proteção integral. A efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Dentre outros aspectos, conforme o artigo 4º, a garantia de prioridade compreende 3 pontinhos. Outro ponto que a VUNESP gosta muito de trazer. A VUNESP gosta de trazer o artigo propriamente dito, a ponto de mencionar na questão o artigo que ela quer que você se lembre. É como se fosse assim, ó. Por isso que a VUNESP, pessoal, ela é muito boa. Deixa eu só arrumar aqui o microfone novamente. Por isso que a VUNESP, ela é muito boa para fazer edital. Por quê? Porque ela pega aquele artigo. Olha, eu quero que o candidato leia o artigo 4º. Por quê? Porque ele pode, ali no decorrer da sua prova, passar por aquele artigo específico. Então, ó, artigo 4º. Compreende, essa prioridade compreende o quê? Letra A, destinação exclusiva de recursos públicos. Bom, nós não lemos exclusivo. Nós temos ali uma questão de priorização. B, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. C, garantia de padrão de qualidade de ensino. D, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Letra E, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. De acordo com tudo o que nós lemos, o que foi ali de fato que nós lemos no artigo 4º? Que ainda mostrei para vocês e marquei. A letra
é essa prioridade compreende na primazia, que é inclusive a primeira linha, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Ok, pessoal? Bom, mais uma questão. A promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente constitui um avanço na democracia, foi o que eu mostrei para vocês, e na concretização dos direitos da criança e adolescente do Brasil. Para efeitos dessa lei, de acordo com o artigo 2º, tá vendo? A VUNESP ama fazer isso. Ela ama fazer isso aqui, ó. Ó, de acordo com o artigo X, com o artigo Y, Z, não importa. De acordo com aquele artigo, o que significa dizer isso? Então, ela já te fala até o artigo que ela quer que você puxe lá na memória e lembre. Letra A. Eu tenho uma criança, a pessoa até 12 anos de idade, incompletos. B. Eu tenho um adolescente, a pessoa entre 13 e 18? Não, 12 e 18. C. Criança é a pessoa até 12 anos de idade completos? Não. Incompletos. D. Adolescente é a pessoa entre 12 e 21 anos de idade? Não, gente. É entre 12 e 18. 21 é uma excepcionalidade. Letra E. Adolescente é a pessoa entre 11 e 18 anos? Não, pessoal. Adolescente é entre 12 e 18. Ou seja, alternativa correta, alternativa letra A. Ok? Oxe, acho que não mudou aqui o slide, não. Agora mudou. Aí você já consegue ver, puxando, filtrando questões da Unesp, a gente consegue perceber como que a banca ela cobra os assuntos. Se você viu como que a VUNESP cobra acerca do artigo 2º, aí você já vai ver o artigo 2º de uma outra forma. Você fala, peraí, deixa eu fazer um mapa mental, deixa eu fazer um desenho, porque você já vai conhecendo a sua banca. E isso é muito importante para a sua preparação, tá? Bom, pessoal, até a nossa terceira aula. Na terceira aula vamos continuar o nosso assunto. Eu trouxe também muitas questões para nós treinarmos. Tá bom, pessoal? Fique com Deus. Um grande abraço. Até a nossa próxima aula. Bons estudos. Tchau, tchau.